o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga também: vem. Que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 a o versículo 22. Porque eu abri esse vídeo falando do versículo de Apocalipse, aonde diz que o Espírito e a esposa dizem: vem. E aquele que ouve, diga também: vem. E aquele que desejar beber gratuitamente da água da vida, venha. Por que eu fiz essa abertura com esse versículo? Porque no evangelho de hoje, versículo 18, vai dizer que os discípulos de João Batista estavam jejuando e os discípulos dos fariseus também estavam jejuando. E alguém chega para Jesus e vê que os discípulos de Jesus estavam se alimentando e dizem: olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estão jejuando. Por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus traz aqui vamos dizer que uma pequena parábola, uma analogia, para explicar o porquê dos seus discípulos não jejuarem. Jesus diz assim, versículo 19. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Então Jesus está fazendo uma pequena analogia, dizendo que ele é o noivo e os seus discípulos são os convidados. E se ali naquele casamento, numa festa de casamento, como é que os convidados da festa podem ficar sem comer se o noivo já está presente na festa e os comes e bebes estão acontecendo? Lembrando, de ontem, das bodas de Caná, o casamento de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Então, a igreja dá continuidade nesse tema do casamento. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Veja, continuando, versículo 19, versículo 20. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão fazer jejum. Então, Jesus aqui já estava falando da sua morte. Vai chegar um dia em que o noivo, Jesus, será tirado do meio dos seus apóstolos, do meio dos seus amigos. Jesus disse: eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Então vai chegar um dia em que Jesus será tirado por meio da morte dentre os apóstolos. E aí sim chegará um dia de luto, um dia de tristeza, um dia de sofrimento. Mas Jesus não está falando do dia específico do luto dos apóstolos. Jesus estará falando que ele, como noivo, estará fora da presença dos amigos, dos convidados, dos apóstolos. E aí sim eles começarão a jejuar. Versículo 21, Jesus diz: ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgão fica ainda maior. Ninguém coloca vinho novo em barris ou odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em odres novos. Então, meus amados irmãos, Jesus está dizendo que aquele tempo que ele vivia com os apóstolos era o tempo em que o noivo estava com os apóstolos. Porém, ele voltou para a casa do Pai e agora, nesses dias atuais, os apóstolos, nós, a igreja, deve jejuar. Então, existem algumas normas básicas da igreja a respeito de jejum. Você pode fazer uma pesquisa e quem sabe depois eu faça algum vídeo sobre isso. Mas o importante aqui é que Jesus está dizendo que ele é o esposo.
O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 796, vai falar dessa analogia, dessa imagem de Jesus como o esposo e a igreja como sua esposa. E vai dizer que é Cristo mesmo que santifica a igreja. Cristo faz o papel do esposo que morre pela esposa, pela igreja, e para poder santificar a igreja para o dia do seu retorno. E agora nós podemos fazer jejum. A igreja pede que toda sexta-feira nós façamos jejum. Não é mandamento, não é lei, mas é uma orientação, é um pedido. E como lei da igreja, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, dia de jejum e abstinência. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de fazermos uso do jejum, porque o jejum é uma fonte de conversão. E é isso que Jesus está dizendo. Não dá para fazer remendo novo em roupa velha, ou seja, não dá para querer ser cristão com a vida velha. Não dá para colocar vinho novo em odres velho, ou seja, não dá para colocar o vinho de Cristo, o melhor vinho, como ontem nós vimos, em um odre velho, ou seja, eu preciso mudar. O vinho novo tem que ser posto em odre novos e não se pode fazer remendo novo em roupa velha. Deus abençoe você. Espero que a gente possa aprender sempre com Jesus e possamos dizer junto, com toda certeza, eu, mesmo sendo homem, posso dizer que Jesus é o esposo da minha alma. Deus abençoe.